o poder da leitura em voz alta. Vocês veem que eu sempre estou falando muito sobre leitura em voz alta, ou seja, um adulto que lê para uma criança, a mãe que lê para uma criança, que lê para o seu bebê, que lê para o seu filho, o pai que lê para o seu filho, a professora, sim, a professora, que em sala de aula pratica com os alunos a leitura em voz alta. Você, professora, lê para as suas crianças, para os seus alunos. Gente, por que é tão importante a leitura em voz alta? Olha só, ela é tão importante, mas tão importante, que essa prática da leitura em voz alta, ela foi recomendada pela Academia Americana de Pediatria. Se você chegar lá nos consultórios pediátricos, você vai ver lá algumas recomendações coladas, que é: leia para a sua criança, cante para a sua criança, ó, pediatria mandando fazer isso, cante com essa criança, converse com a sua criança. E eu, obviamente, inseri no meu método do som à letra o leque, que é: leia para uma criança, escute, ajude uma criança a escutar, cante, conversa. Acrescentei mais um, porque achei muito importante. Então, se é algo que médicos, pediatras, né, estão aconselhando, a gente já sabe que é uma ação extremamente importante para as crianças. Tanto no que envolve a própria alfabetização, porque a gente pode começar lendo para um bebê, e a gente está preparando esse bebê, sim, é claro, também para a alfabetização, porque esse bebê vai crescer, vai virar uma criança e vai ter que ser alfabetizado. Como também, quando a gente faz uma leitura em voz alta, a gente está ali emprestando a nossa voz para essa criança. Então, essa criança, ela entra no mundo dos livros, ela entra no mundo da leitura por meio de nós, por meio da nossa voz, da maneira como nós interpretamos e da maneira como nós vamos ver aquele livro, a gente também vai, de alguma forma, influenciar essa criança. Isso não é legal? Não é bonito? E é de uma grande responsabilidade. Então, quando você é adulto, professora, mamãe, você está lendo para sua criança pequena, tá? Vamos falar de uma criança bem pequena, pode até ser um bebê. E você está lendo por uma obrigação, vai, porque a Rô mandou, todo mundo manda, fala que é bom, eu vou ler. Aí você pega lá o livro e começa a ler com o seu bebê assim, ó. Já esta ovelha adora brincar de malabarista. Mas onde está a ovelha verde? E olha só esta ovelha de óculos de sol. E não adianta vocês falarem assim, ai, que horror, quem faz isso? Já vi professoras, inclusive, lendo isso. E agora fiquem chocadas com o que eu vou falar. Eu cheguei a fazer, né, para quem já me acompanha aqui sabe, eu fiz uma especialização nos Estados Unidos e tive a oportunidade, o privilégio, né, a oportunidade de privilégio de dar aulas numa creche americana, como fazendo um estágio, na verdade, né? Então, eu tive contato ali com as crianças americanas daquela creche, crianças da pré-alfabetização. Antes de entrar para a sala, e eu fazia o quê? Uma aula musical com essas crianças. Antes de eu entrar para a sala, as crianças estavam lá todas já esperando por essa aula, e obviamente que as professoras também estavam, na maioria das vezes, terminando uma atividade. Então eu entrava, ficava quietinha, eu, meu grupo de estagiários, e ficávamos lá esperando para que essa professora, então, nos desse a oportunidade de começar a nossa aula. E eu vi, gente, professora lá nos Estados Unidos lendo dessa forma. Empinar pipa é outra brincadeira que as ovelhas adoram. E na hora eu só pensei assim, meu Deus, que chatice! Olha como essa professora está lendo. E a gente tem muitas ilusões que só as crianças brasileiras são bagunceiras, são desatentas, são desfocadas, ou que as professoras brasileiras não têm algumas estratégias mais corretas do que as americanas. Gente, criança é criança em todo lugar do mundo. E professora também. Inclusive, nós, brasileiras, nós, professoras, educadoras, nós temos um quê a mais. Sabia disso? E isso era uma coisa que chamou muita atenção quando eu dava as aulas lá, eu, meu esposo. Eles falavam, nossa, vocês têm uma coisa com o olhar. Vocês olham para a criança, porque, né, eles eram mais tímidos ou não tinha muito aquela coisa que o brasileiro tem, aquela coisa de conversar assim, quer tocar, né? O Brasil quer
tocar, brasileiro quer tocar. Eu tinha que segurar minhas mãos ali, porque eu queria abraçar aquelas crianças e também não podia exagerar muito. A gente faz isso às vezes nas nossas classes daqui no Brasil, mas lá tinha umas regras, né, que você não podia também ficar tão perto, assim, ficar encostando tanto nas crianças. E eu ficava ali me segurando. Mas quando eu ia fazer com as crianças, eu fazia um olhão, eu olhava e chamava muita atenção de todo mundo, porque tinha aluno de todo lugar do mundo ali naquela aula. E eu vi uma professora, então, fazendo uma leitura em voz alta de forma muito maçante, muito chata. E as crianças, obviamente, estavam o quê? Super desinteressadas. Então, quando você empresta a sua voz para fazer uma leitura em voz alta para uma criança, você tem que saber que a forma como você está conduzindo, a energia que você está dando para aquilo, a interpretação que você está dando para aquele livro, vai dizer, vai influenciar essa criança para que ela goste de uma leitura ou não. Então, nós temos que nos esforçar. Eu sempre falo do jogo dramático. Quando a gente vai ensinar uma criança, a gente precisa de uma dramaticidade. Então, você não vai ler com uma voz falada, que você falaria assim, uma coisa, ou quando você está estudando algo chato, que você tem que ler ali para tentar registrar aquilo. Não! Você vai colocar emoção, você vai virar uma atriz. Não importa se você está com cólica, não é? Gente, são mais de 20 anos em sala de aula. Acho que aqui tenho várias amigas aqui, professoras. Já dei aula com cólica, com dor de cabeça. O que a gente faz? Se a gente está ali em frente às crianças e a gente precisa ensinar, a gente precisa meio que estar ali como uma atriz, porque as crianças não têm nada a ver com os nossos problemas. Então, a gente precisa engajar essas crianças. E a gente precisa fazer isso na leitura em voz alta. E é desde bebê. A gente já tem que ler de maneira que a gente faça com que essa criança se interesse pela nossa voz, muitas vezes. Porque é isso, pela nossa voz, pelas boas ilustrações daquele livro. Mas fazer uma leitura em voz alta para uma criança requer de nós, educadores, um esforço a mais, uma boa interpretação, uma boa articulação, criar sonoridade quando a gente lê. Então, leia para sua criança, leia. Quando você lê para uma criança, você está preparando esta criança para ser um leitor.